Considere as seguintes descrições de um composto orgânico A. Então tem 3 características desse composto orgânico. Nós temos os dados, né, que vêm ser as energias de ligação, o volume molar. Nós temos 5 afirmativas e queremos saber quais estão corretas. Para essa questão aqui, eu tô vendo que a afirmativa de número 2 está falando de 20,4 gramas, tem esse volume, rendimento. Ó, aqui eu tô vendo que é uma afirmativa envolvendo cálculo, que vai me demandar um pouquinho de tempo, eu vou deixar por último, tá? A 4, eu tô vendo que é uma afirmativa que também envolve cálculo, que tá falando de entalpia de combustão, então já que envolve cálculo, eu vou deixar para depois. E ó, a afirmação de número 1 trabalha com nomenclatura, a 3 trabalha com solubilidade e a 5 trabalha com classificação de carbono na cadeia. Então a gente vai começar a fazer pelo que é mais rápido para poder eliminar alternativas pensando em estratégia de prova. Se eu tiver uma necessidade, eu vou fazer os cálculos. Mas você que está no vídeo sabe que eu sempre faço todos os cálculos, mesmo se eu já tiver chegado na afirmação correta. Mas enfim, vamos lá. A primeira característica fala do número de carbonos na cadeia, a classificação. A segunda está dizendo a hibridização dos carbonos que vão estar lá nessa cadeia. E a 3 está dizendo que é um alcadieno e deu a massa molar. Bom, a descrição de número 3, que é um alcadieno, está querendo me dizer que eu tenho um hidrocarboneto. E a gente sabe que todo hidrocarboneto, né, que são constituídos apenas por carbono e hidrogênio. Então, os hidrocarbonetos, eles são o quê? Eles são apolares, tá? Então, sabendo que a água é polar, então dizer que esse composto orgânico é completamente solúvel em água, isso aqui está errado, tá? Então, essa daqui seria a primeira análise, a mais rápida delas, sabendo que é um hidrocarboneto e hidrocarbonetos são apolares. Então, qualquer alternativa que tenha a 3 como certa, a gente elimina, que é o caso da letra A, o caso da letra D e o caso da letra E. Então, eu eliminei aqui já 3 alternativas. Já num contexto de prova, não sei se você está vendo e está percebendo isso comigo, eu sei que na letra B está dizendo que a 1 está certa e na letra C, que eu não eliminei, a 1 também está certa, tá? Então aqui eu já sei que a primeira está correta, que é o 3-metil-but 1,2-dieno. Então quem é esse cara aqui? O 3-metil-but 1,2-dieno. Então eu teria como cadeia principal but, ó, 4 carbonos. Aí eu vou ter no carbono de número 1 e no carbono de número 2, eu vou ter 2 ligações duplas. Então carbono 1 para o 2 e o 2 para o 3, eu vou ter 2 ligações duplas ali. E no carbono de número 3, eu vou ter uma ramificação do tipo metil. A gente pode fazer uma análise lá da descrição para ver se realmente isso daqui tá certo, tá? Então eu vou colocar o composto aqui novamente, ó. Então tá aqui a ramificação, ó, as 2 ligações duplas, tá? E aí vamos lá. A descrição de número 1, né? A gente tem 5 carbonos, então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo. É uma cadeia aberta? Sim. Tem ramificação? Sim. E é insaturada, beleza. Aí na 2 ele tá dizendo que a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização do tipo sp. Não sei se você lembra que a hibridização do tipo sp vai acontecer quando o carbono está fazendo 2 duplas, ou então quando ele está fazendo uma tripla e uma simples. Só que como a questão está falando que é um alcadieno, né? Então essa possibilidade com ligação tripla eu vou eliminar. Inclusive, percebam que na tabela envolvendo as energias de ligação não tem nenhum caso de ligação tripla ali entre carbonos, tá? Só ligação dupla entre carbonos. Então aqui eu eliminei como possibilidade para o meu composto orgânico, tá? Mas enfim, aí ele diz que tem 2 carbonos com hibridização sp2. sp2 acontece quando o carbono faz uma dupla e 2 simples. Se você for parar para pensar, sp2 vai acontecer aqui, tá? Porque tá tendo uma ligação dupla com outro carbono e aqui eu tenho os 2 hidrogênios que estão escondidos. Então aqui é sp2. Esse outro carbono aqui que eu tô marcando aqui também é sp2. Porque uma ligação dupla com outro carbono e 2 ligações simples, no caso com outros 2 carbonos. Esse que eu tô marcando em verde agora seria o sp, tá vendo? Olha lá, 2 ligações duplas. E esses da ponta aqui, ó, esse que eu tô marcando agora e esse outro aqui, seriam o sp3, que o sp3 é quando o carbono faz apenas as ligações simples, tem os hidrogênios escondidos aqui, tá? Você que tá vendo o vídeo, talvez você tá assim, ô Marcelão, caraca, o que você tá colocando aqui não pode, porque o carbono hibridizado do tipo sp, a geometria é do tipo linear, então essa forma
forma de representar em bastão aqui nesse caso não seria mais adequado. E aí eu já estou falando logo, sim, eu sei que aqui eu deveria considerar a geometria linear e tal, mas enfim, como eu estou desenvolvendo o raciocínio para a pessoa que está vendo o vídeo entender, eu estou colocando dessa forma aqui em zigue-zague, né, para poder ficar mais fácil a visualização. Mas é óbvio, né, que a forma mais adequada de se representar esse composto seria dessa forma aqui. Aí aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro carbono aqui vai sair a ramificação, que seria o grupo metil aqui, tá? E aqui, esse outro carboninho aqui para poder fechar o composto. Bom, agora sim, né, agora para poder os haters não encher a nossa paciência, tá aqui a estrutura do composto, respeitando as geometrias, enfim. Então vamos lá. Agora que a gente já fez isso, pá, já então fechamos a primeira, então tá tudo certinho, 3-metilbut, 1,2-dieno. Na análise da alternativa B, eu vejo que novamente leva em consideração a 5 certa e a 5 certa. Será que tá certo mesmo? Então ele diz que o composto A apresenta em sua estrutura apenas um carbono secundário. Bom, vamos ver aqui, ó. O carbono secundário é aquele que está ligado diretamente a dois outros carbonos. Então, esse cara aqui seria um carbono primário. Esse daqui está ligado diretamente a dois outros carbonos, então ele sim é secundário. Esse aqui está ligado diretamente a 3 outros carbonos, então é terciário. Esse daqui está na ponta, só está ligado a um, então é primário. E esse aqui de baixo também é primário. Então, perceba, tem realmente apenas um carbono secundário. Agora, a grande questão é, na letra B, diz que a 2 está certa e, consequentemente, a 4 errada. E a C, o contrário, diz que a 4 está certa e a 2 está errada. Então, aqui, eu não tenho jeito, né? Eu vou ter que fazer o cálculo. No contexto de prova, eu vou ter que fazer uma escolha para qual vai ser a primeira que eu vou analisar. Eu acredito que começar pela 4 seria mais rápido, mas eu vou seguir a ordem aqui, eu vou começar pela 2, porque para o vídeo é indiferente que eu vou resolver as duas, então vamos fazer primeiro a 2. Ó, então a 2 está falando de volume liberado, né, a partir de uma determinada massa do composto A, tem um volume, parará, considerando combustão completa, pá, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, né, já que está falando de combustão e tal, eu preciso pegar e escrever a equação, né, que representa essa combustão completa. De alguma maneira eu vou ter que ter essa informação. Então vamos lá, vamos fazer aqui a escrita da equação, vamos resolver bonitinho. Então a gente sabe que esse hidrocarboneto tem 5 carbonos. Quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então C5H8. A combustão é completa, então eu preciso do comburente. E a combustão completa forma gás carbônico e água. Agora a gente vai para o balanceamento, seguindo a regrinha do macho, né? A gente não tem metal. O ametal aqui no caso é o carbono, né? Então a gente tem 5 carbonos do lado esquerdo, do lado direito tem 1. Coloca um 5 aqui na frente. O hidrogênio tem 8 do lado esquerdo e do lado direito tem 2. Coloca um 4 aqui na frente. Aí agora a gente vai para o balanceamento do oxigênio. Então aqui, ó, esse 5 está multiplicando 2, então aqui tem 10. Esse 4 multiplica 1 aqui, então está dando 4. Então 10 mais 4 vai dar 14. Dividido por 2 aqui vai dar 7. Beleza. Então deixa eu apagar aqui para poder não confundir. Então agora a equação está devidamente balanceada. Aí a sacada toda é o seguinte. Na afirmação de número 2, ele está comparando o volume de gás carbônico. Então o cálculo estequiométrico está trabalhando com o volume de gás carbônico. Então deixa eu anotar aqui, ó, volume. E isso daqui está falando a partir de uma determinada massa do hidrocarboneto, né, do composto A. Então eu estou trabalhando com a massa. Isso na CNTP, considerando 100% de rendimento e comportamento de gás ideal. Beleza. Então é um cálculo estequiométrico relativamente simples. Na equação, qual é a massa que eu tenho desse composto A? Então na tabela periódica, a gente tem que o carbono vale 12 gramas, então aqui tem 5 carbonos, então 12 vezes 5 vai dar 60. Com cada hidrogênio vale 1, então mais 8, então eu vou ter 68 gramas desse composto A, então 68 gramas de C5H8, e o gás carbônico, eu tenho 5 mols aqui na equação, cada mol equivale a um volume de 22,4 litros, né? Então 22,4 litros de CO2. Beleza. Aí a questão falou que começou com 20,4 gramas do composto A. Então 20,4 gramas desse composto A, eu vou colocar um X aqui embaixo para ver qual deveria ser o volume liberado. E aí eu vou comparar se esse X vai bater 6,72 litros, tá? Então vamos cancelar aqui gramas do C
C5H8 com gramas de C5H8, e aí multiplicando cruzado a gente vai ter 20,4 multiplica 5 e multiplica 22,4 litros. Divide isso tudo por 68. Aí aqui é a matemática. Então, se efetuar esse cálculo, vai dar 33,6 litros de CO2 que deveria ser liberado, considerando 100% de rendimento, tá? Lembrando que na equação, a gente sempre olha que a equação é 100% de rendimento. Então, 33,6 litros é o que deveria ser formado. Só que a afirmação de número 2 está dizendo que formou 6,72 litros. Então, se formou esse volume que está muito abaixo dos 33,6, é porque na real o rendimento não é 100%, né? Então, tem coisa errada na 2. Então, sabendo que a 2 está errada, agora eu posso eliminar a letra B e eu já chego na letra C como a alternativa correta para essa questão. Só que vamos fazer agora o cálculo da 4 e ver por que ela está correta. Então, para a gente poder chegar na entalpia de combustão, né, já que eu estou trabalhando com uma equação de combustão e eu tenho justamente as energias de ligação, então dá para eu fazer o cálculo tranquilamente. Então vamos lá, ó, vamos pegar essas informações da tabela, só que aí eu vou jogar essa tabela lá para baixo para poder facilitar a nossa vida aqui na hora do cálculo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar isso daqui, eu vou arrastar aqui para baixo, tá, beleza. Agora vamos colocar aqui a tabela e vamos pegar com a estrutura que a gente desenhou aqui, tá ligado? Mas só antes da gente seguir, não sei se você se lembra que o gás oxigênio ele tem essa estrutura, tá? O gás carbônico ele tem essa outra estrutura aqui e a água tem essa estrutura aqui, tá? Então isso é importante para a questão. Eu não vou explicar por que tem esse tipo de ligação aqui, padrão de geometria, eu não vou entrar nessa seara aqui não, tá? Então vamos lá. Para a gente poder fazer esse cálculo, é importante que a gente perceba que no lado dos reagentes, que é o lado esquerdo da equação, a gente vai precisar quebrar as ligações químicas. E do lado direito, a gente precisa formar as ligações químicas, tá? Só que toda vez que eu quebro uma ligação química, eu tenho que lembrar que o processo é do tipo endotérmico. Por quê? Porque eu preciso fornecer energia para a ligação quebrar. E a tabela, ela me dá as energias de ligação em módulo, tá bom? Então, se vai ser positivo ou negativo, depende do lado. Do lado dos reagentes, a quebra da ligação vai fazer com que eu tenha um processo endotérmico e a formação da ligação um processo exotérmico, tá? Então vamos lá. Esse C5H8 que tem essa estrutura aqui, então eu vou precisar quebrar quantas ligações do tipo carbono e hidrogênio? Quantas que eu vou quebrar? Então eu vou precisar quebrar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 ligações do tipo carbono e hidrogênio e a equação só tem um mol do composto A. Então eu vou fazer direto aqui 8 vezes mais 413, aqui está em quilojoule, tá? Então, beleza. Então, essa daqui é da ligação carbono e hidrogênio. Agora, vamos fazer agora a quebra da ligação carbono simples carbono. Então, ó, carbono simples carbono eu tenho 1 e 2. Ó, então, 2 ligações, cada uma vale mais 348 quilojoules nesse caso que eu estou quebrando, né? E o que está faltando agora? Está faltando a ligação carbono dupla carbono, né? Que são 2. Então, aqui a gente vai ter carbono dupla carbono, cada um vale 614. Então, 2 vezes mais 614 kJ. Aí agora, na molécula de oxigênio eu tenho ligação dupla entre os oxigênios, cada uma vale 495, só que eu tenho 7 mols, né? Então vai dar 7 vezes mais 495 kJ. Aí aqui, galera, aqui tudo é matemática, tá? Então eu vou fazer um cálculo aqui, eu vou cortar essa parte do vídeo e vou colocar os valores de cada uma aqui, vou fazer o cálculo aqui agora. Beleza, então coloquei o valor de cada um e agora eu vou efetuar o somatório de geral aqui, tá? Então deu mais 8,693 kJ. Então essa daqui é a quantidade de energia envolvida na quebra de todas as ligações, tá? Agora vamos lá. No lado dos produtos, eu vou mudar de cor e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na cor azul, eu vou colocar aqui do lado esquerdo, só que aí eu vou apagar essa estrutura aqui que eu já usei e não vou usar mais, então vou apagar aqui. Tá, então vamos lá. Colocar na cor azul escura aqui. Então o dióxido de carbono, cada
cada molécula ali vai ter uma ligação dupla carbono e oxigênio. Então, só que eu tenho duas, então vai dar, ó, 5 mols após o balanceamento, cada uma tem duas ligações carbono duplo oxigênio e cada uma vale 799, mas nesse caso é negativo porque é no lado dos produtos, né? Então, menos 799 quilojoules. Aí, aqui já foi. E a água, cada molécula de água tem duas ligações hidrogênio e oxigênio, né? Que é essa daqui. Só que são 4 mols, então eu vou ter 4 vezes 2 vezes, então 463, nesse caso, negativo, tá? Tá, beleza. Aí, a grande sacada é o seguinte, você que tá vendo o vídeo, talvez você tá pensando, pô, Marcelo, por que você não bota direto 10? Então, eu tô pensando didaticamente, tá? Para todo mundo que tá acompanhando a minha aula aqui conseguir entender. Tá, então eu vou fazer os cálculos aqui, botar os valores aqui e já botar o resultado final. Beleza, então coloquei o valor aqui agora, né? Aí, o que vai acontecer? Agora que eu sei o valor na quebra das ligações aqui nos reagentes e nos produtos, agora eu vou pro cálculo do ΔH, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui na cor verde aqui para ficar melhor de vocês visualizarem. Então vamos lá. O ΔH, quando eu estou trabalhando com a energia da ligação, eu vou fazer um saldo energético, eu vou somar todas essas energias. Então eu vou pegar e vou somar mais 8,693 quilojoules e eu vou somar, aí vai ficar mais com menos, então vai ficar direto menos, tá? Então menos 11,694 quilojoules, tá? E agora aqui eu vou fazer conta e quanto que vai dar esse resultado? Vai dar justamente menos 3.001 quilojoules. O que está falando lá na alternativa? Está falando que, lá na afirmativa, quer dizer, está falando que a entalpia de combustão é de 3.001 quilojoules por mol. Bom, se é entalpia de combustão, automaticamente é exotérmico, está sendo mencionado aqui o valor, então tá certíssimo, beleza? Então a gente tem que realmente a alternativa C seria a correta para essa questão, tá? Talvez eu tô tentando imaginar aqui uma dúvida que tá surgindo, que é assim, Marcelo, mas pô, ele tá falando que é 3.001 kJ, não era para botar menos 3.000, galera, ele tá falando que é de combustão, então acaba ficando redundante ele dizer que é de combustão e colocar de menos 3.001 kJ. Se ele dissesse que o ΔH é igual a 3.001, aí não estaria adequado, mas aqui ele tá dizendo, ó, a entalpia de combustão é 3.001 kJ por mol, beleza, combustão, tô liberando energia, a quantidade que eu tô liberando é 3.001 kJ, não preciso dizer que eu estou liberando menos, porque eu já disse que liberei, sacou? Então é isso, galera, vídeo um pouquinho longo, mas para resolver tudo e você entender por que 44, a alternativa C vencerá correta.